paz, queridos, que bom que estamos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no livro de Gênesis. E hoje nós chegamos na lição de número 10, né? A lição de número 10 tem como título A Origem da Diversidade Cultural da Humanidade. Hoje nós vamos falar sobre a diversificação da cultura dentro da humanidade, dentro do nosso planeta. Porque existem tantas culturas e culturas diferentes. Então hoje, lição de número 10 vai tratar justamente isso, a origem da diversidade cultural da humanidade. Essa lição ela vai ser ministrada possivelmente no dia 6 de dezembro. E dia 6 de dezembro é o aniversário da minha esposa, então que Deus continue abençoando a minha esposa, continue acrescentando anos de vidas, tá? E a leitura bíblica em casa se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 11, do verso 1 ao verso de número 9, né? Então nós temos um combinado aqui de ler todo o livro do Gênesis. Possivelmente você já fez essa leitura, então volta para o livro de Gênesis, capítulo 11, e releia do verso 1 ao verso de número 9, onde nós vamos falar sobre um evento da Torre de Babel. Nós vamos falar hoje sobre o evento da Torre de Babel, mas antes eu quero mandar 2 alô. Eu prometo que eu vou ser rapidinho, beleza? O primeiro alô é para o nosso irmão Wellington, da Assembleia de Deus, do bairro Poção, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Wellington, que Deus continue abençoando todos vocês aí do Mato Grosso, de Cuiabá, que me acompanhem, que Deus continue lhe abençoando. E manda também um alô para o Pedro Gurgel. Pedro Gurgel é um irmão que sempre me acompanha aí, ele é da Assembleia de Deus do Bela Vista, em Henrique Jorge. A gente só não colocou o estado, né? Mas que Deus continue lhe abençoando, Pedro. Que Deus realmente abençoe a tua vida, o teu ministério e a tua casa. Queridos, eu quero começar essa aula com uma pergunta, tá? Uma pergunta. Qual a importância de nós estudarmos a Torre de Babel? Para que estudar a Torre de Babel? E eu coloquei aqui 5 motivos que eu tenho, que me levam a estudar a Torre de Babel. O primeiro motivo de estudarmos o evento da Torre de Babel é o seguinte. Primeiro motivo, tá? A primeira coisa, nos mostra que Deus não está aquém das ações humanas. Tá? A Torre de Babel nos mostra que Deus ele não está aquém das nossas ações. Ele interfere nas nossas ações. Ele não criou a humanidade e deixou ela à mercê. Ele não deixou ela ao acaso, mas ele interfere nas ações humanas. Tá? A segunda coisa que eu aprendo com a Torre de Babel é que o pecado é algo evolutivo. Você se lembra do dilúvio? O dilúvio foi uma punição, foi o ápice, tá, da degeneração humana. Se Lameque foi o clímax daquela geração, e o juízo foi o dilúvio, foi a destruição com água, ou seja, isso mostrava o clímax do pecado, o pecado na sua evolução. Nós podemos aprender neste episódio que a Torre de Babel simboliza o que? A evolução do pecado. E outra coisa que isso nos mostra é que todo o pecado, preste atenção, ele nos leva de alguma forma até Deus. Parece algo antagônico, algo contraditório, mas isso é uma verdade. Embora, preste atenção, embora Isaías diz que o nosso pecado faz separação entre Deus e o homem, mas o pecado, ele nos aproxima de Deus de alguma forma. E qual é essa proximidade? O juízo. O juízo é o elemento que nos aproxima de Deus. Quando Isaías diz que o pecado ele é uma parede, ele é uma separação, ele é um abismo, ele está falando sobre relacionamento, ele está falando de algo amoroso, ele está falando de algo de amizade, ou seja, rompe elo. Mas o pecado nos aproxima de Deus através do juízo. O juízo é o veículo que une o pecador e Deus.
Ou seja, o pecado dessas pessoas leva nós a ter um acerto com Deus. Tá? Uma outra coisa, qual a importância de estudarmos esse evento? Terceira coisa, Deus não proíbe o avanço tecnológico, mas Deus proíbe a intenção do coração. Note que o problema não estava em construir um zigarute. Nós vamos ver isso aqui. O problema não era construir a torre. O problema não era evolutivo, o problema não era tecnológico, a construção, a arquitetura, a engenharia. O problema era a intenção. Que eles queriam fazer isso para fugir de alguma coisa que nós vamos analisar nessa aula. Então o problema é o seguinte: Deus não proíbe a tecnologia, mas a intenção da tecnologia. Para que eu vou usar ela? Para fugir de Deus? Para fugir de seus propósitos? Então o problema está na intenção. E toda intenção leva a uma construção. Vou repetir, toda intenção leva a uma construção. E para Deus quebrar a intenção, Ele destrói a construção desse algo. Tá? Por isso que é muito importante estudarmos a Torre de Babel. O quarto ponto, a importância da Torre de Babel. Verso de número 7 do capítulo 11. Que haveria um recomeço da história. Isso é muito interessante. Tá? Isso é muito interessante. Estudarmos a Torre de Babel é nós olharmos que o pecado atinge o seu clímax novamente, mas Deus recomeçaria novamente a sua ideia. Isso é muito interessante. Com a diversidade da língua. A diversidade da língua seria a didática que Deus usaria nesse episódio para difundir o seu plano mais uma vez. Isso é muito interessante. É muito interessante. E o quinto ponto que eu selecionei aqui, que pecado é pecado e Deus não o tolera. Pecado é pecado e Deus não o tolera. Por isso que a torre foi destruída. Tá? Eu poderia ficar elencando aqui vários motivos de estudarmos a Torre de Babel, mas eu elenquei esses 5 elementos aqui. Gostaria, se possível, de você levar isso para a sua classe. Tá? Tópico de número 1, a Torre de Babel. Eu só queria fazer um esclarecimento aqui. Os irmãos às vezes mandam pergunta, pessoas que não me conhecem ainda: Babel, de onde que você é? Tá? Irmãos, eu sou da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, na cidade de Americana, no interior do estado de São Paulo. Fica aproximadamente 120 quilômetros da capital. Então eu sou da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Tá? Eu sou evangelista pela Confradesp, tá? E pela CGADB. Tá? O nosso pastor-presidente aqui é o pastor Antônio Munhoz, muito conhecido dentro das Assembleias de Deus no estado de São Paulo. Então eu sou da cidade de Americana, eu sou belemita da Assembleia de Deus. Amém? Só esse esclarecimento aqui. Tópico de número 1, a Torre de Babel. Primeira coisa, o que é uma torre aqui? Essa torre aqui, as escavações já comprovaram isso. Imagina uma pirâmide. Né? Tem na lição aqui, realmente professores, tem uma pequena explicação. Tá? Se você digitar no Google zigarute, você vai encontrar. É um sistema de pirâmide. A base ela é menor, ela é maior, e os pavimentos, vamos pensar num prédio, tá bom? Esse prédio tem uma base larga. Aí você vai construindo outras casas em cima, mas menores. Vai afunilando. Para quê? Para dar uma espécie de degrau. Ou seja, você conseguiria ir de um andar para o outro pela escada. Ou seja, a pé você conseguiria se locomovendo até chegar no topo mais alto dessa torre. Então a ideia era o quê? A ideia era geralmente uma pirâmide mesmo. Tinha um formato de uma pirâmide, tá? Formato de uma pirâmide. A base era mais larga e depois ia diminuindo até chegar no topo. Tá? Cada andar, vamos pensar assim, era de uma divindade. Na época, presta atenção, quando eles saíram da torre, quando saíram da arca, os 3 filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, tá? Quando eles saíram da arca, qual foi a ordem? Para eles povoarem. Tá? Mas houve a degeneração humana novamente. Tá? E aí começou a ter adoração a outros
deuses, começou a criar ídolos para eles. Então eles chegaram nesse ápice, e nesse caso, na Torre de Babel, eles adoravam vários deuses. Então a palavra torre aí é tipo uma espécie de pirâmides, que nós chamamos de zigarute, tá? E eles chamaram essa torre de Babel, tá? Só um esclarecimento aqui, Babel não significa confusão. Se você pegar o livro de Adam Clarke, ele vai dizer que Babel é confusão, tá? Mas não é verdade, tá? Não é verdade. Ele teve um trocadilho de palavras. Babel, ou Bavel, em hebraico, significa portão de Deus, ou portão dos deuses, tá? Portão dos deuses, tá? A palavra confusão vem de uma outra raiz hebraica, tá? Que os autores vão falar de Balal. Balal significa confusão, tá? E Bavel vai significar portão dos deuses, ou portão de Deus, tá? Então isso é muito interessante nós analisarmos. O que eu quero que você analisa é o seguinte: por que aquilo que era um portão de Deus, que é Babel, se transformou em confusão? Deus confundiu, ele fez um balado, ele confundiu. Isso é muito interessante nós analisarmos, tá? Isso é muito interessante nós analisarmos, tá? Aquilo que o homem faria com que chegaria até os céus, até as divindades, Deus transformou isso em uma grande confusão, tá? Então Babel não é confusão, Babel é portão dos deuses, ou portão de Deus. Tá? A palavra confundir vem de uma raiz hebraica de balal, aí vem o termo confundir, ok? Ponto de número 1, monolinguismo, tá? Queridos, então no ponto 1 do monolinguismo, nós aprendemos o quê? Que antes do dilúvio, antes da Torre de Babel, existia uma só língua, um só idioma, tá? Eu não vou entrar em questões, porque isso também é questionável. Eu peço até perdão aqui, porque às vezes eu acabo comentando algo, e depois que eu vou rever esse algo, eu já falei, já entrou na net, e aí vira discussão. Na última aula, eu falei que Sem, ele não era o primogênito, ele não era o primeiro, né? Alguns irmãos me questionou, eu peço perdão, tá? Por quê? Porque isso é uma tese teológica. E na hora que você está aqui empolgado, eu soltei isso. E depois, quando o irmão me mandou, que eu fui ver, nossa, eu falei algo que é de tese mais profunda, que precisava aqui de um academicismo para me explicar isso, tá bom? Mas, quando acontecer isso, os irmãos me perdoam, eu vou tentar evitar de não cometer esses equívocos. Esse é um caso. Tá? O nosso autor da nossa revista, você vai trabalhar essa ideia que só tinha uma língua, embora teologicamente isso é discutível, eu não vou falar as teorias aqui, tá bom? Então qual que vai ser ali que você vai trabalhar na sua classe? Você vai trabalhar que existia somente uma língua, mas a pergunta que não quer calar, e que eu tenho certeza que vai aparecer na sua classe é o seguinte: qual era o idioma falado então? Se existia uma só língua, qual era esse idioma? Essa é uma questão, tá? Qual era o idioma? Aqui vamos entrar num campo meramente especulativo. Se eu falar que era o português, eu vou estar mentindo. Mentindo não, eu estou especulando. Inglês, estou especulando. O aramaico, especulação. O hebraico, especulação. Era o árabe? Não sei. É meramente uma especulação. Só para efeito de curiosidade para vocês, vocês já pararam para pensar? Qual era o idioma que Deus conversava com Adão e Eva com Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Eles conversavam em que idioma? Olha que interessante, isso é muito interessante, tá? Isso é muito interessante. O nosso autor, o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, ele vai dizer que não foi o hebraico, né? Ele fala que não foi a língua hebraica. Aí ele vai usar Deuteronômio capítulo 26, verso 5. Ele diz que não pode ter sido o hebraico porque Abraão falava o arameu. Queridos, com todo respeito ao digníssimo pastor, existem alguns países
que ele tem o nome de um país, mas fala a língua de um outro país? Eu estou mentindo. Tem países que têm a língua oficial, 2 línguas oficiais. Tem países, por exemplo, Canadá, se fala inglês. Tem outros países que se fala francês. Tem muitos países da África que se fala francês e inglês, e outros falam o português. Ou seja, então não é porque ele nasceu naquele país, por exemplo, Canadá. Que língua você fala? Canadense. Não é porque ele nasceu em Aran, ou Ram, ele vai falar, perdão, não é porque ele nasceu em Aran que ele vai falar arameu, tá bom? Não vamos confundir isso, tá? E outra coisa, esse argumento é muito fraco, porque quando ele cita Deuteronômio 26, verso 5, ele já está falando de um evento pós o quê? Pós Torre de Babel. E pós Torre de Babel já tinha criado a diversidade da língua, tá? Então, muita cautela ao afirmar textos isolados para sustentar uma ideologia. Muita cautela. Então, o primeiro argumento que eu discordo aqui é o seguinte: você pode morar num país e não falar a língua relativa a esse país. Por exemplo, quem nasce na Argentina fala lá. Nasce na Argentina, você fala, eu falo argentinense. No Paraguai eu falo tupi-guarani. Não, é castelhano. É uma espécie de espanhol. Vocês estão entendendo? Ou seja, a pessoa nasceu naquele país, mas fala a língua de um outro país. Ok? Uma outra coisa que ele trabalha aqui é sobre a questão do hebraico e do aramaico, que ele diz que Jesus só falaria, que Jesus ele usava o aramaico. Aí ele cita Marcos 13, 15 e 34. Mas eu não vou entrar nessa especulação, mas eu quero fazer uma afirmativa aqui, tá? Uma afirmativa. Infelizmente nós, de cultura ocidental, nós nos distanciamos demais da cultura judaica. E por isso que nós fazemos algumas interpretações, nós erramos por não conhecer a cultura de forma mais profunda. Tá? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Todos os diálogos travados dentro das sinagogas e todos os diálogos falados, travados por rabinos, era feito em hebraico. É por isso que até hoje o culto, na verdade não se fala culto, se fala serviço. Né? Todo o serviço judaico se dá em hebraico, que eles chamam de ivrite. O serviço é em ivrite, é a língua sagrada, Lashon Kadosh, língua sagrada. É feito no ivrite, tá? É feito no ivrite. Então o aramaico é um idioma da população, tá? Dentro do academicismo, dentro do serviço cultural e religioso, se travava em hebraico. Por isso que Paulo, aos Gálatas, eu já expliquei isso, aos Filipenses, quem tiver curiosidade, procura aí no YouTube as minhas videoaulas sobre os Filipenses, que eu explico isso. Paulo vai afirmar, ele diz o seguinte: eu sou hebreu dos hebreus. No original ele está dizendo, eu falo hebraico mais do que toda essa gente. Porque Paulo era rabino. E os debates teológicos se travava na língua hebraica. Ok? Se tratava na língua hebraica. Tá? E eu tenho um posicionamento aqui. Tá? Eu tenho um posicionamento. Olha a língua que Deus falava com Adão. Então, eu não quero entrar nesse mérito agora, mas eu quero que vocês tomem cuidado de levar isso para a classe. Então, faz essa diferença entre o hebraico e o aramaico. Ponto 2. Uma nova apostasia. Então, com a Torre de Babel iniciou-se uma nova apostasia. E qual foi essa nova apostasia? O que apostatar é deixar a fé de lado. Tá? E qual foi o pecado maior na Torre de Babel? Foi a rebelião. Por que a rebelião? Você só se rebela contra a ordem de alguém. E qual foi a ordem que Deus deu para Noé, Sem, Cam e Jafé? Gênesis 9, verso 7. Pode ler o verso 4, mas olha o verso 7 com muito carinho. Mas vós, falando para quem? Para Noé, Sem, Cam e Jafé, toda a sua posteridade. Tá? Para todos. Mas vós, frutificai e multiplicai-vos. Povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos
nela. Mas eles fizeram o contrário. Olha agora Gênesis 11, verso de número 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, tá, acharam um vale. Quando diz aqui, partiram eles do Oriente, ou seja, eles saíram da terra da Palestina, tá, da terra sagrada, e foram para um outro lugar. E acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. Qual foi a rebelião? A rebelião foi de encontrar um lugar fora da terra da Palestina, encontrar um lugar e fazer daquele lugar o seu recôndito seguro, o seu porto seguro. A ideia original de Deus era: vocês devem multiplicar e encher toda a terra. Povoa tudo aquilo que se chama terra. Onde estiver solo, haja povoação. Para que a minha ideia seja implantada e para que possa nascer uma sociedade para a glória de Deus. Mas eles fizeram o contrário. Eles quiseram habitar em um lugar. Eles descumpriram a palavra de Deus. O ponto 3 vai falar sobre um monumento à soberba humana. Nesse ponto 3, vai salientar o quê? Então, que ele sai do Oriente, encontra essa terra, a terra de Sinar, na terra de Sinear. Essa terra de Sinear era composta basicamente por 4 cidades. Você encontra isso lá em Gênesis, no capítulo de número 10, tá? Verso 10, eram 4 cidades. E uma dessas cidades chamava-se Babel, ou seja, portão dos deuses, portão de Deus. E quem que era o homem que governava esse império na terra de Sinar, com essas 4 cidades, que nós chamamos de cidades-estados, que eram independentes entre si, mas ela tinha uma certa ligação para formar uma pequena confederação. Quem era esse homem? Nimrod. E com muito carinho, o texto diz que Nimrod, ele foi o quê? Ele foi um poderoso caçador diante da face do Senhor. Como se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Nimrod, queridos, ele foi um homem que habitou na terra de Sinear. Ele construiu um império. E na terra e na cidade chamada Babel, ele quis construir esse monumento para afrontar o Deus do dilúvio. Nimrod não aceitava a morte daquelas pessoas. E o texto é muito claro. O texto diz que Nimrod foi caçador. Ele caçava quem? Homens inocentes, homens que ainda adoravam um único Deus. Ele caçava esses homens que tinham intimidade com Deus, porque em todas as épocas teve homens que tiveram relacionamentos com Deus. E Nimrod caçava esses homens. Olha o que diz o texto: ele era caçador diante da face do Eterno. Ou seja, ele queria vingar a morte daqueles homens no dilúvio. E ele queria promover que jamais haveria uma nova destruição na face da terra. E eles então construíram, eles maquinaram algo maligno. Presta atenção que toda rebelião é contra uma ordem de Deus. Mas Deus tinha prometido para a família de Noé que nunca mais destruiria a terra por um dilúvio. E qual foi o sinal que Deus deu? O arco no céu. Mas Nimrod não acreditou na palavra do Eterno. Nimrod estava fazendo o papel de Satanás lá no Jardim do Éden. Ele estava fazendo o papel da serpente. Ele estava construindo essa arca, construindo essa torre. Ele estava dizendo para a humanidade o que Deus falou, uma mentira. Vai voltar o dilúvio. Ele vai nos destruir novamente. Então nós vamos nos virar. Nós vamos ser o chefe da nossa história. Nós vamos regir o universo da nossa maneira. É por isso que o texto diz em Gênesis capítulo 11 que iam criar um nome. O nome em hebraico é Shem. Shem fala de fama, de reputação. Nós vamos criar nossa própria reputação. Então Nimrod, ele foi um homem
Nimrod, ele foi um homem que quis desfazer aquilo que Deus tinha feito. E aí o que aconteceu? Deus desce e confunde a língua daqueles homens. Sabe com que eu aprendo com toda essa história? Que sempre quando nós não cumprimos a ordem de Deus, nós teremos vidas confusas. Presta atenção. Quando eu não cumpro a vontade de Deus, teremos vidas confusas. Teremos igrejas confusas. Teremos ministérios confusos. Teremos famílias confusas. Por que temos confusões na vida? Porque não cumprimos a ordem de Deus. Por que temos igrejas confusas? Porque não cumpre a vontade de Deus, fica depreciando a palavra, fica deturpando a palavra de Deus. Por que temos ministérios confusos? Porque temos homens que não cumprem a palavra de Deus. E por que temos famílias confusas? Porque não tem o pai como cabeça, a mulher não é submissa, os filhos não honram pai e mãe, ou seja, descumprem a palavra de Deus. E quando descumprimos a palavra de Deus, temos vidas confusas. É isso que eu queria que vocês levassem para a classe de vocês. Ponto de número 2, a confusão de línguas. Então, ponto 2 vai falar sobre a confusão de línguas. Ponto 1, uma cidade à prova de água. Qual era o objetivo dessa torre? Tocar os céus. Nós acabamos de comentar. O problema não estava na engenharia, o problema estava na intenção, tocar os céus. Era um pecado de rebelião, não acreditaram na palavra de Deus. Ponto de número 2, a torre que Deus não viu. Eu amei essa parte aqui do nosso autor. A torre que Deus não viu. Muito interessante. Aí eu anotei o seguinte aqui. Quando estamos embriagados pela soberba, arrogância e vaidade, vendamos os olhos de Deus. Olha que interessante, quando estamos embriagados pela soberba, pela arrogância e vaidade, vendamos os olhos de Deus. Deus não olhou para aquela torre. Olha que interessante, a torre que Deus não viu. Porque o texto diz de forma muito clara. Olha que interessante. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus estava sendo irônico aqui. Deus é um Deus soberano, um Deus onisciente, que é controlador do universo, que ele não estava vendo, é claro. Mas porque essa torre, essa cidade estava embriagada pela soberba, arrogância e vaidade. Quando somos embriagados por esses elementos triviais da vida mundana, nós vendamos os olhos de Deus. E é aí que está o problema. É aí que está o problema. E nós pensamos que nós vamos deixar Deus cego. É uma tentativa humana de vendar os olhos de Deus. Mas nós sabemos de forma muito bem clara que Deus ironiza toda a atividade humana motivada pela arrogância, pela vaidade e pela soberba. E de uma hora ou outra, Deus trará o juízo para essas pessoas. Olha o que eu vou dizer aqui agora. Aquilo que o orgulho não alcança, a humildade faz. O que eles estavam construindo? Uma torre que chegasse ao céu. Essa torre estava misturada com o orgulho. Ou seja, olha, presta atenção na frase. Aquilo que o orgulho não alcança, a humilhação faz. Eu quero fazer um paralelo aqui. Eu gostaria que vocês se levassem para a sua classe, que essa revelação foi uma revelação que Deus me deu. A Torre de Babel, ela fala de orgulho. A cruz de Cristo fala de humilhação. A Torre de Babel fala de queda. A cruz de Cristo fala de um levantamento. A Torre de Babel fala de cegueira. A cruz de Cristo fala de iluminação divina. A Torre de Babel fala de orgulho. A cruz de Cristo fala de humildade. A Torre de Babel fala de feridas. A cruz de Cristo fala de saramento, fala de cura, de libertação. Aquilo que é movido, erguido pelo orgulho, pela
soberba não produz o efeito necessário, mas aquilo que é erguido pela humilhação faz o efeito necessário. A Torre de Babel não teve sucesso, mas a cruz de Cristo, ela teve sucesso e tem sucesso até hoje. Leva isso para a classe, querido. Aquilo que o orgulho não alcança, a humilhação faz. Ponto de número 3. Quando ninguém mais se entende. Tá? Quando ninguém mais se entende. Aqui nasceria o multilinguismo. O que é um multilinguismo? São os vários idiomas. Então, a partir deste evento que Deus desce e confunde os idiomas, seria construído, essa variedade de idiomas seria construído a partir deste evento. Tá? Para alguns estudiosos, existe cerca de 3.000 idiomas no mundo. Idiomas que já morreram e que ainda existem. Não vamos falar de 3.500, 4.000, ou seja, entre os que já passaram e que estão em atividade, dizem eles que teve entre 3 a 4.000 idiomas e aproximadamente 40 famílias idiomáticas, tá? 40 famílias idiomáticas. Por exemplo, o nosso português do Brasil e o português de Portugal é da mesma família. A língua portuguesa que é falada na África é da mesma família, tá? Aí tem um problema da regionalidade. É isso que os autores falam aqui, sobre famílias idiomáticas, tá? Com esse evento, com esse episódio, eu afirmo como o apóstolo Paulo. Eu acho muito interessante. A Torre de Babel era o clímax do pecado. Era o clímax do pecado. Envolvia rebelião, orgulho, arrogância e vaidade. Deus desce e Deus confunde a língua. De um idioma passou a ter vários idiomas. Mas eu quero que vocês percebam uma coisa, aquilo que Paulo diz, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, leva isso para a classe de vocês. Leva isso para a vida de vocês. Nenhum episódio macabro em que as pessoas fazem contra Deus vai prejudicar aqueles a quem Deus ama, ou a quem aqueles que amam a Deus. De nenhuma forma. De nenhuma forma. Com essa variedade de novos idiomas, a mensagem de Deus seria propagada, seria dado continuidade e de vertentes diferentes. Aí entra o ponto de número 3, a multiplicidade linguística e cultural. Tá? Com o evento da Torre de Babel, o plano de Deus continuaria o mesmo. É por isso que eu amo essa expressão de Paulo, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa variedade de línguas nos serviu. Essa variedade de línguas nos serviu para que os próximos homens que seriam levantados, que nasceriam, eles não pudessem manipular o coletivo, e que essas variedades de línguas ajudaria a ter o quê? Uma diversidade cultural. E dentro da diversidade cultural, Deus também trabalha. Deus também tem a sua multiforme sabedoria de Deus. Então eu concluo essa aula afirmando que o meu Deus, que o teu Deus, que o nosso Deus é o Deus da história. Leva isso para a classe, queridos. Deus, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus é o Deus da história. Ele sempre está no controle da história. Em nenhum momento Deus perde a rédea, Ele perde o controle. Ele sempre está na ativa, Ele sempre está no comando. E vamos ter a certeza de uma coisa, que todas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus ainda, todas as coisas estão contribuindo para o teu bem. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus é o Deus da história. Amém? Até semana que vem. Que Deus continue abençoando a todos.